Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Saudações, família! Hoje, ou neste ensinamento, nós vamos continuar falando de lançamento da visão para a plantação de igreja. Lançando a visão para a plantação de igrejas. Né? Células nos nossos corpos físicos se multiplicam. Né? Similarmente, a igreja também se multiplica. Algo que está vivo naturalmente vai se multiplicar, né? Naturalmente cresce. Enquanto a árvore estiver saudável e vida, ela vai crescer e vai produzir frutos. Né? E através das sementes, dos frutos que vêm da sua árvore, poderemos ter outras árvores. Então, um grupo pequeno, saudável, vai poder crescer, vai poder multiplicar e se tornar vários grupos. Uma igreja local saudável vai se reproduzir e plantar outras igrejas. Tudo isso vai agradar a Deus. Então, plantação de igreja é um padrão no Novo Testamento. Nós vemos várias vezes que a igreja é plantada aqui, acolá. Muitas igrejas foram plantadas em vários lugares na igreja, porque é a natureza da igreja de Deus, a reprodução, a multiplicação, além de mesmo a simples adição. Não é? O que não deve mesmo ser é termos uma igreja que não tem no seu coração a multiplicação. Na Bíblia nós temos o grande mandamento, que é o mandamento de amarmos a Deus e ao nosso próximo, mas também temos a grande comissão, né? Que significa que a gente vai ir para Jerusalém, vai ir para toda a Judeia, a gente vai ir para Samaria e também vai ir até os confins da terra. A graça de Deus que está sobre os cristãos, a graça de Deus que está sobre os filhos de Deus, não é uma graça local, não é uma graça que os prende apenas a um lugar. É uma graça que pode se alastrar, pode cobrir a terra, fazendo com que a glória do Senhor o conhecimento da glória do Senhor seja cheio em toda a terra. Então, a graça de Deus, ela nos ajuda a expandirmos a igreja, a plantarmos novas igrejas em todo lado. Isso está no centro do coração de Deus, no centro do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que Ele edificava a sua igreja. Como é que Ele edifica? Edifica cuidando do que existe, mas embelezando o que existe, mas também acrescentando partes ao edifício, não é? Uma parte deste lado, daquele lado, é assim como Deus tem feito. Então, há uma importância extremamente grande da reprodução das igrejas, não é? Então, nós temos a igreja de Jerusalém, que foi plantada no livro de Atos, capítulo 2, não é? Vemos de 37 a 47, depois da pregação de Pedro, muita gente decide aceitar aquela mensagem. Logo em seguida já vemos que eles vivem em comunhão, logo em seguida já vemos que eles estão a se reunir nas casas e no templo, logo depois. Então, houve uma igreja estabelecida em Atos capítulo 2, depois da pregação do Pedro. Depois temos também em Samaria, através de Filipe, Atos capítulo 8, vemos que uma igreja é plantada lá pelos esforços de Filipe. Depois disso, os apóstolos não rejeitaram o trabalho que Filipe fez, mas enviaram Pedro e João para ajudar a estabelecer aquele trabalho que estava sendo feito em Samaria. Porque era a vontade de Deus que a igreja fosse multiplicada, fosse reproduzida em outros lugares. A igreja de Damasco vai nascer em Atos capítulo 9, de 20 a 22, com a conversão do apóstolo Paulo. É sabido que logo depois disso ele começa a ministrar a palavra de Deus, começa a pregar para aquelas pessoas ali perto, né? E vemos em Atos 9,
o relato de igrejas em toda a Judeia, em toda a Galileia e Samaria. Quer dizer, haviam igrejas, até aqui já temos igrejas em Judeia, igrejas em Galileia, igrejas no plural na Samaria, porque é o padrão de Deus, mais uma vez. Paulo dirigia uma escola de plantação de igrejas na escola de Tirano, conforme podemos tirar conclusão em Atos capítulo 19, versículo 9. Então, reprodução saudável é vista em João 17, versículo 14. Há uma reprodução que é expressa nas palavras do Senhor Jesus Cristo, na oração de Jesus. Então, a plantação de igrejas tem benefícios, tem suas vantagens que nós podemos ter através de mais plantação de igrejas. Plantação de igrejas ajuda a desenvolver novos líderes, porque uma nova igreja precisa de novos líderes. Obviamente, então nós precisamos de ter mais igrejas plantadas, assim mais líderes aparecem, porque uma igreja não tem só um líder. Então vamos ter o líder principal, se calhar era líder numa outra igreja, mas aqui na nova igreja, novos líderes que se calhar nunca foram líderes, vão ser necessários para estabelecer a nova igreja, né? E vemos, oferece dessa maneira, não é, oportunidades para líderes novos. A plantação de igrejas previne a divisão de igrejas. Se nós estamos juntos durante muito tempo, eu tenho um chamado de Deus, dom de Deus para liderar uma igreja. Estou ali com uma outra pessoa que tem um chamado de Deus, dom de Deus para liderar, se calhar no nível máximo. Aí, se nós permanecemos juntos durante tempo demais, estamos a dar oportunidade a Satanás de aproximar e semear qualquer contenda ali, semear qualquer divisão ali no meio. Muitas igrejas que se dividem, tudo bem que tem igrejas que se dividem por causa de pessoas que têm espírito rebelde, mas também algumas igrejas se dividem porque não há liberação de líderes para plantarem novas igrejas. Mas nós acreditamos que Deus está nos ajudando para sairmos disso e funcionarmos de uma maneira melhor. A plantação de igrejas também é eficiente. Não há uma maneira mais prática e econômica de trazer novos crentes, novos convertidos. Há gente que, enquanto as igrejas forem as antigas, eles não se sentem encorajados a irem para esta nova igreja. Mas logo que vem algo novo, algo que parece que é fresco, as pessoas têm interesse de lá estarem para poderem servir a Deus naquele ambiente. Então, uma igreja significa... É engraçado que é impossível ter igreja, é quase que impossível ter uma igreja que não tem alguma alma lá. Então, quando há novas igrejas, significa que vamos garantir pelo menos algumas 2 almas, 3, e pela graça de Deus podemos crescer muito mais que isso para vários pequenos grupos, ou várias congregações, ou uma grande mega igreja, ou múltiplas megas igrejas. Então, é possível que Deus faça crescer o trabalho que é feito através de plantação de igrejas. Mais pessoas vêm para o reino. E a plantação de igrejas, esse é um dado estatístico interessante. A plantação de igrejas, ela estimula as outras igrejas. Tem sido notado que quando uma nova igreja é plantada numa determinada região, tipicamente, estatisticamente, as outras igrejas são estimuladas e crescem mais. Plantação de igrejas numa região significa aumento da força do reino numa determinada região. Daí que nós acreditamos que com essa... Porque a Bíblia diz que 1 vai expulsar 1000, mais 2 poderão expulsar 10.000. Né? Então, esse princípio funciona na plantação de igreja. Quando um plantador de igreja se junta a nós que já plantamos, nós temos mais força e a maior força do Evangelho, maior força do reino, maior força daquilo que é celestial aqui na terra a acontecer. Então, plantação de igrejas traz mais vigor para as igrejas em redor do lugar onde se planta a nova igreja. Nunca fique triste porque alguém plantou igreja. Eu me lembro que uma vez tentamos plantar uma igreja num bairro e um pastor, então nós procuramos um lugar para alugar. O dono do espaço
era pastor, né? O dono do espaço que nós íamos alugar era pastor, ou alguém que tinha autoridade sobre aquele espaço era pastor. Quando ele descobriu que nós somos uma igreja, queremos alugar o espaço para plantar a igreja, aquele pastor zangou-se e disse que não vai ser possível permitir com que nós aluguemos aquele espaço. Disse que ele não quer competição naquele bairro. O engraçado é que o bairro está cheio de bêbados, está cheio de drogados, está cheio de pessoas que estão a viver no mundo, não é? Ele recusou-se a nos aceitar porque ele acreditava que isso significaria a competição. Mas o que havia de significar era mais força para a igreja naquele bairro, mais força para o reino naquele bairro. Não seja como esse que eu me encontrei com ele. A plantação de igreja também ela reconhece que as igrejas, reconhece que nem todas as igrejas vão ser megas igrejas. Deus tem um plano e um propósito para cada forma de igrejas. Algumas igrejas foram idealmente feitas para crescerem até 200 membros, não é? Adição, né? Então, começaram a plantar mais igrejas, multiplicação. A plantação de igrejas, não é? Alcança cristãos atualmente que agora não estão, no momento não estão envolvidos com a obra de Deus. Então, quando se planta uma nova igreja, tem crentes que já existiam, mas estavam apáticos assim, não estavam tão envolvidos com uma nova igreja, eles se envolvem. Os líderes, por acaso, que nós temos na nossa igreja, cerca de 50%, 40% deles assim, são líderes que já eram cristãos, mas estavam apáticos, não estavam muito envolvidos, não estavam em chamas por Jesus, mas a plantação da nossa igreja fez com que esses líderes pegassem fogo para Jesus e alguns deles hoje já são plantadores de igrejas em várias outras regiões do país onde nós servimos e agora que estamos falando, uma dessas pessoas vai plantar uma igreja num país vizinho. Então, significa que isto é algo que funciona, né? Então, também já falamos que oferece oportunidades aos não alcançados, aqueles que ainda não são crentes, têm oportunidades quando uma igreja é plantada. A grande comissão pode ser cumprida através de plantio de igrejas. Conversões por si só não cumprem na totalidade a grande comissão. Porque na grande comissão, para ser sincero, a palavra converter as pessoas não é usada. Ele disse para fazermos discípulos. O discipulado requer um ambiente familiar. Ainda que seja pequeno grupo, algo comunitário, congregacional ou um lugar mais grande. Requer algum tipo de estrutura que se chama de igreja para que a gente possa ver crescimento, para que a gente possa ver discipulado a acontecer. Discipulado e envio destes discípulos. A seguir, nós vamos estar a ver algumas perguntas fundamentais quando nós nos preparamos para plantio de uma igreja. Essas perguntas não têm resposta certa ou resposta errada, porque são perguntas que têm a ver com as escolhas e as expectativas que tu tens, né? E, na verdade, algumas das perguntas elas já vão esclarecendo algumas das alternativas geralmente consideradas. Não é questão de errar ou acertar, mas é questão de orientação para no preparo, né, do plantio de uma nova igreja. A primeira pergunta, a grande pergunta, temos uma grande pergunta e pequenas perguntas por debaixo da grande pergunta. A primeira grande pergunta vai ser: quem está contigo? Ou no português brasileiro, quem está com você no plantio da igreja? Quem está contigo no plantio da igreja? Quem está com você no plantio da igreja? Não é? Então você tem que saber, eu hei de fazer isto com quem? Será que tua família está ali? Você já compartilhou esse desejo e recebeu alguma resposta de alguém? Porque são perguntas importantes de fazer. E as pessoas que disseram que sim, estamos contigo, será que são pessoas qualificadas? São pessoas que você acha que vão poder ajudar a fazer isso, né? Aqueles que responderam à sua visão são qualificados segundo o seu entendimento de qualificação?
né? Então, com quem você vai plantar esta igreja? Você quer uma equipe grande de 30 pessoas? Quer uma equipe média de 10 a 20 pessoas? Quer uma equipe pequena de 2 a 10 pessoas para trabalhar com ela? Com quem você vai fazer esse trabalho? Faça essa pergunta. Isso ajuda o coração a se preparar para fazer o trabalho. E a mente, obviamente, não é? Você acredita que pode trabalhar com aqueles que responderam? Essas pessoas que disseram sim, estamos contigo, depois de ouvir, você acha que pode trabalhar com eles? Acha que pode se dar bem com eles? Não é? Você conhece o tipo de personalidade dessas pessoas? Como é que elas são? Né? Vai dar certo esse tipo de personalidade? Os seus dons, os seus estilos de liderança, será que vai prosperar? Então são perguntas que nós fazemos, a mistura deles de dons, vai ser necessário você fazer essa pergunta. Você conhece os seus pontos fortes? Conhece os seus pontos fracos? Então, todas essas perguntas são perguntas que nós fazemos para saber com quem vamos estar a fazer este plantio de igreja. Pergunta grande número 2. Que tipo de igreja você vai plantar? Há várias igrejas, igrejas de naturezas diferentes, igrejas em casas, megas igrejas, também temos igrejas em células, não é? Temos denominações que são um conjunto de igrejas comunitárias ou congregações, né? Então é necessário nós entendermos que tipo de igreja é que você, plantador de igreja, vai plantar. Okay? E Deus vai ajudar com esse tipo de igreja que Ele coloca no teu coração plantar. Será que você vai começar uma igreja em casas que vai crescer até se tornar uma igreja comunitária? E então uma mega igreja? Será que você vai começar com uma igreja em casa e crescerá até se tornar uma igreja comunitária e depois vão se multiplicar para terem várias igrejas? Será que você vai começar com uma igreja em casa que vai crescer e enviar outras igrejas em casa? Será que você vai começar um grupo pequeno e se tornará uma igreja em casa? Será que você vai começar um grupo pequeno que se multiplicará em outros grupos pequenos para se tornar igreja comunitária? Você precisa esclarecer como você pretende fazer o que deve fazer. Sem visão, o povo perece, né? Onde não há visão, as pessoas ficam sem restringimentos. A Bíblia diz em algumas das versões, não é? Então é necessário saber o que vamos fazer para que possamos tomar os devidos passos para ver o que nós queremos ver materializado, não é? Pergunta grande 3. Qual é o teu cronograma? Qual é o teu cronograma para esse plantio de igreja? Quanto tempo por semana você tem para se dedicar ao início de uma igreja? Ok? Quanto tempo você tem? Quanto tempo cada pessoa que aceitou fazer parte da tua equipe tem para esse trabalho? Qual é o cronograma para começar? Quantas semanas? Quantos meses? Quantos anos? E qual é a data desejada para iniciar? O que você vai começar quando? Amanhã? Próximo mês? Próximo ano? Próxima semana? Quando é que você vai começar a tua igreja? Essas perguntas são perguntas de uma pessoa organizada, que quer fazer coisas organizadas. Uma igreja sem ordem dificilmente cresce. Paulo falou a Tito e disse: te coloquei em Creta para que coloques ordem. Uma igreja é comparada a um edifício. Um edifício tem ordem. Tem os pilares ou as colunas, tem as vigas, não é? Tem uma organização, tem que ter estética, tem que haver algum equilíbrio na maneira como as coisas são construídas, não é? As janelas devem ser corretamente posicionadas para permitir que o sol que penetra é agradável, então há que ser organizado na maneira como as coisas vão ser feitas. Então, essas perguntas do tempo, de quem vai plantar, como isso tudo vai ser, são perguntas de pessoas organizadas que querem fazer coisas organizadas e que vão estabelecer uma igreja organizada que cresce, não uma igreja brincadeira, não é? Então, a próxima pergunta é: onde você vai focar? Não é? Em que região você vai colocar o teu foco? Vai ser aonde? Vai ser aonde que essa igreja vai ser colocada? Há alguma razão de escolha dessa cidade, desse bairro, dessa região? Há alguma razão? Né? Também, você sabe
qual é o lugar onde você vai iniciar essa igreja? Qual é o endereço do lugar onde você vai iniciar? Você conhece os dados demográficos? Eu fiquei chocado uma vez ao ler o testemunho de um dos pastores das maiores igrejas aqui, ou seja, não aqui, mas na América do Norte, né? Ele diz que ele primeiro procurou saber qual é a população de uma região onde ele fosse plantar a igreja. Procurou dados estatísticos, quantos homens, quantas mulheres, não sei, financeiramente, como é que é. Eu pensei que é só ouvir a voz do Espírito Santo e ir fazer a obra de Deus. Mas esse homem queria ter os dados estatísticos para poder trabalhar de maneira eficaz. Então, quais são os dados demográficos, populacionais do lugar? Na sua opinião, como as igrejas são percebidas pela maioria do público dessa área? As pessoas daquele lugar onde você quer ir, como é que são? Porque pessoas de certas regiões têm certas características. Por exemplo, se você vai plantar uma igreja numa zona rural, não sei, de um país subsaariano, você já sabe que está a lidar com pessoas que estão na pobreza absoluta. Então você pensa de maneira que acorda com a realidade deles e os pensamentos que vão surgir dessa natureza. Tua igreja vai ser urbana, você vai ter dificuldade de ter voluntários, porque todo mundo não tem tempo, vive vidas corridas. Então, é necessário saber como é que as pessoas são lá, como é que elas vão olhar para a questão de igreja naquele lugar. Isso vai ser fundamental para a saúde do trabalho que você vai fazer. Onde as pessoas dessa região costumam se reunir. Não é? Onde é que elas estão aglomeradas geralmente, não é? Em torno de que é que se reúnem? O que é que faz com que eles estejam no mesmo lugar? Pessoas dessa região. Eu acho que aqui no Brasil talvez seria futebol. Onde há futebol tem muita gente, se calhar, ou na praia. Então, são elementos que fazem as pessoas se reunirem, não é? Nós sabemos que em muitos países, por exemplo, da África, no meu país, em Moçambique, onde tem festa, tem muita gente. Mesmo os que não foram convidados estarão lá na festa. Onde tem agitação, tem muita gente. Mercados é onde vamos encontrar a maior parte das pessoas. Não é? Então, você deve ter essas informações sobre o lugar onde você quer ir e servir a Deus. Quanto tempo por semana, em média, elas pensam em realizar essa atividade? Pessoas daquele lugar, tem quanto tempo? É a questão do tempo que eu falava, não é? Se for para uma aldeia, eles têm muito tempo para ti. Você pode ter culto de 7 horas de tempo, eles não têm problema contigo. Mas em outros sítios, não pode ser assim. Vai ter que ser rapidinho assim, senão não tem ninguém para ouvir nada do que você tem a falar. Você pode dizer que esses não amam Deus, não querem dar tempo a Deus, mas você deve se ajustar para poder semear a semente de Deus no coração deles. Ainda que seja pouco, semear alguma coisa no coração dessas pessoas. Vale a pena falar 15 minutos ao coração das pessoas do que falar 0 minutos ao coração das pessoas. Não diga que não, eu preciso de 3 horas para falar ou 2 horas para falar. Se eles não têm 2 horas, como é que eu... É preciso entender... É preciso fazer matemática. 15 minutos é melhor que 0. 15 é maior que 0. Então, nós vamos fazer esse trabalho de entender como são e ajustar as coisas para que o reino possa crescer pela palavra que Deus nos deu. Você tem direção espiritual de Deus sobre essa área. O que Deus falou contigo sobre essa área? Você tem alguma história pessoal com a área, não é? Então, você entende claramente que as pessoas... geralmente valorizam, o que as pessoas geralmente valorizam e como passam tempo nessa região. Já havíamos mencionado algo de gênero, não é? Em seguida, temos a seguinte pergunta. O que te motiva a fazer isso? O que te motiva, a grande pergunta, o que te motiva a fazer esse trabalho de plantio de igreja? Você está respondendo a alguma necessidade ou oportunidade observada? Você está respondendo a um chamado ou direção ministerial que vem do Espírito Santo para a tua vida, uma direção pessoal. Então, é bom saber qual é a motivação, né? A motivação que Deus
colocou no teu coração para que você decida plantar esta igreja, não é? Algum planejamento para começar, algum planejamento para a gente começar. Você começará com um ministério para-eclesiástico que depois vai se lançar como igreja, né? Tem muita gente que começa igrejas como um movimento evangelístico, como um movimento, às vezes, de dança, mas depois vira uma igreja. Então, você tem que saber como vai começar. Vai ser algo para-eclesiástico, quer dizer algo paralelo à igreja, parecido com a igreja, mas que não é igreja. Ok? Então, vai começar com isso, depois vai vir para ser igreja. Tu é que sabes. Ou vai ser um ministério de jovens, ou vai ser uma escola, ou vai fazer uma cruzada evangelística. Através da cruzada, você vai iniciar uma igreja. Como é que você planeja iniciar? Não é? E a respeito de evangelismo, que tipo de evangelismo você vai fazer? Evangelismo porta a porta? Ou vai usar aquilo que em inglês chamam man of peace, que significa alguém de paz, né? Alguém que vai funcionar, vai ser a pessoa que vai ajudar você a iniciar algo naquele lugar, é porque ele já tem alguma influência lá, já tem algumas condições estabelecidas no lugar onde você vai iniciar a igreja. Ou você vai organizar eventos públicos e sair para atrair as pessoas. Como você vai fazer? Aqui na pessoa Filho de Paz ou Pessoa de Paz, nós temos exemplo de Lídia, por exemplo, que Deus abriu seu coração para ouvir as palavras dos apóstolos. Como pessoas vão ficar sabendo da tua igreja? Vai ser rede social? Vais colar panfletos? Se teu país aceita a colagem de panfletos nas ruas, o que você vai utilizar para que as pessoas saibam que tua igreja exista? Porque tudo bem que Deus faz milagres, mas nós não, é um pouco ingênuo dizer que eu vou orar e Deus vai mostrar às pessoas nossa igreja. Sim, é verdade, Ele é capaz, mas também Deus poderia pregar para todo mundo e eles serem salvos. Mas não é assim, Ele escolheu que a gente anunciasse. Então, que haja esse pensamento sobre como vamos fazer isso, não é? Como as pessoas ficarão sabendo sobre a igreja? Como você vai treinar líder? Qual é o estilo de treinamento de líderes que você vai usar? O que você vai fazer? Qual vai ser a fonte do teu sustento financeiro que cobrirá as suas despesas pessoais? Quando você planta a igreja, como você vai cobrir as despesas daquela igreja que você está a plantar e tuas próprias despesas? Porque às vezes o plantio de uma igreja encarata custos para ti mesmo como plantador de igreja. Essa fonte de renda para ajudar com isso já existe? Ou você ainda tem que iniciar essa fonte de renda? A renda esperada é suficiente ou vai precisar de complementação? Okay? Que tipo de despesas você prevê para o plantio da nova igreja que terá? Quem será o primeiro grupo a ser alcançado pela nova igreja? Vão ser crianças, adultos. Na África, geralmente, é muito fácil alcançar. Quando você inicia uma igreja, geralmente vai sempre ter crianças lá e vai ter velhos. Eles sempre estão disponíveis para o início de uma igreja, mas você também pode planejar e amoldar as coisas de tal maneira que você alcance quem você quer alcançar. Quer sejam crianças, adultos, famílias, estudantes, quem estiver com o coração aberto. Onde quer que você ache que esteja certo, é assim que você vai fazer, né? Imagine também a igreja nova em funcionamento. O que as pessoas vão estar a fazer? O que elas estão experimentando ao se envolverem com a igreja? O que você está fazendo nessa cena? Eu vou repetir essas questões porque são boas. O que as pessoas estarão fazendo nessa igreja que você está a imaginar que vai haver? O que as pessoas vão estar a experimentar e o que você estará fazendo? Eu oro que Deus coloque em você a graça para plantar igrejas, o desejo de ver o reino crescer, o desejo de ver o reino multiplicado através de igrejas. Que haja favor para ti nas áreas em que você está pensando em plantar a igreja. Que hajam finanças para ti, para aquilo que você deseja fazer, que Deus colocou no teu coração.
Que Deus possa te ajudar a romper todas as barreiras, que Deus possa te ajudar a cumprir o teu chamado e a complementar talvez aquilo que outra pessoa esteja fazendo pelo reino. Deus abençoe e Deus abençoe. Até o próximo ensinamento.